Olá família, eu sou Mahatma Lopes, pastor sênior da Igreja Nova em Niterói, Rio de Janeiro. E é um prazer me dirigir a você e abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração para que possamos evitar algumas disfunções dentro das organizações. É claro que isso pode ser aplicado no seu ministério, na sua vida profissional, isso pode ser aplicado dentro do seu contexto. Como líderes, nós precisamos ser intencionais em todo o processo de gestão que realizamos sobre a nossa instituição e sobre as pessoas que lideramos diretamente. Quando nós pensamos em disfunção, nós estamos falando diretamente daquilo que fugiu da sua normalidade funcional. Ou seja, uma instituição, uma liderança, ela precisa fluir organicamente. E existem alguns erros que nós devemos evitar para que a nossa organização ela não entre numa disfunção. Espero, de alguma forma, contribuir, abençoar você com esse conteúdo. Espero que você possa, a partir dele, refletir e, de alguma forma, encontrar um jeito prático de colocar tudo isso no dia a dia da sua organização. Esses pontos é fruto de leitura, pesquisa, de experiência, que ao longo do tempo eu tenho buscado ajustar no dia a dia também da minha liderança. Então vamos lá, algumas disfunções que muitas vezes, por algumas decisões, nós acabamos comprometendo a nossa organização. E a primeira dela é quando não há uma visão abrangente, uma visão coletiva. Quando nós temos uma visão que ela não abrange a todos, isso possibilita que no meio da nossa caminhada, visões paralelas elas sejam estabelecidas. Ou seja, um exemplo muito prático, departamentos que funcionam de forma separada, ministérios, setores, ainda que tenham funções específicas, programas específicos, é importante ressaltar que a visão é a mesma. E a falta dessa visão abrangente, nós podemos ter dentro da mesma organização pessoas caminhando para alvos distintos, o que na verdade compromete que essa organização venha maximizar o seu potencial e alcançar o seu objetivo. Então nós precisamos de uma visão abrangente, ou seja, uma visão que alcance a todos e que todos possam convergir e trabalhar por aquela visão e que todas as agendas pragmáticas, enfim, todo o cronograma de datas de uma organização, tudo aquilo que ela realiza, possa apontar para o mesmo caminho. Por isso nós falamos de uma visão abrangente. Segundo ponto, e talvez isso esteja conectado ao primeiro ponto, as disfunções acontecem porque não há uma comunicação assertiva entre todo o time. Às vezes nós falamos, apresentamos aquilo que acreditamos, mas essa comunicação não é assertiva e quando não há uma comunicação assertiva, as coisas se perdem. Então toda organização, toda instituição, ela precisa realmente comunicar de forma assertiva. Então a comunicação de sistemas, eles vão se tornando mais essencial e mais funcional dentro de uma instituição. Então nós precisamos, independente dos níveis dentro da organização, dos setores, essa comunicação precisa alcançar a todos. Uma fala que alcança a todos, isso potencializa a capacidade de realizarmos mais. Terceiro ponto, ao longo da minha vida, uma experiência pessoal, eu tenho percebido que isso tem dificultado muito as organizações, gerando uma grande disfunção, é quando nós temos pessoas que têm títulos, mas elas não têm função. Ou seja por motivos políticos da nossa liderança, seja porque alguém se desgastou no meio do caminho de um processo de desenvolvimento da sua liderança e ela mantém um título e isso faz com que ela esteja inserida dentro do contexto da organização, mas ela não tem uma função. Então, quando as pessoas têm títulos sem significados ligados diretamente a eles, isso faz com que nós venhamos perder autoridade dentro da nossa organização. Quarto lugar, liderando por opinião pública, liderando por consenso, ao invés de liderarmos por convicção. Então, liderança não é consenso. É verdade que
Há uma importância fundamental nos conselhos, quando nós ouvimos e como líder devemos ouvir, seja o nosso conselho de governo, seja o nosso time ministerial, seja o time que faz parte da gestão do seu projeto, mas cuidado, não lidere por política, não lidere por consenso, lidere por convicção. Quinto lugar, pessoas que são pagas simplesmente para não fazer nada. Eu tenho uma experiência, durante algum tempo na nossa organização, a gente tinha o famoso cabide de emprego. Esse é um problema. Nós queremos ajudar, queremos fazer com paixão, temos empatia e pagamos pessoas simplesmente para não fazer nada. Você vai desmotivar aqueles que estão trabalhando firmemente, aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão se dedicando, muitas vezes até voluntário, que tem um desejo de ser integral e de repente percebe que tem alguém que recebe e não faz nada. Isso vai gerar uma disfunção na sua vida. E por último, isso talvez diz respeito diretamente a você, quando você como líder joga a sua equipe uma contra a outra. Você vai desmotivar o seu time, você vai fazer com que o seu time perca realmente a velocidade, o interesse, ou seja, simplesmente você se utiliza, seja de qualquer questão, para jogar um contra o outro e você vai trazer, talvez, grandes disfunções na sua organização. Também me lembro que em algum momento eu pensava que isso poderia ser um fator motivacional para o outro, de despertar o outro, mas na verdade você acaba comprometendo e trazendo disfunções dentro da sua organização. Espero que esse conteúdo ele seja, de alguma forma, praticado no dia a dia, observado, e que você consiga realmente evitar as disfunções dentro do seu ministério, dentro da sua organização. Deus te abençoe, sinta-se inspirado e que você possa realmente construir um legado e que a sua instituição seja uma instituição forte, em nome de Jesus.